Nós vamos estudar agora as cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal, de uma forma bem esquemática, direto ao ponto. Quais são elas? Estão as mesmas enumeradas no artigo 60 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º. São elas a forma federativa do Estado brasileiro, ou seja, aquela que concede autonomia aos estados, vinculado ao cumprimento das normas federais. Então está aí a primeira cláusula pétrea, forma federativa do Estado brasileiro. Segunda cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal e periódico. Salientando que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Ou seja, se amanhã quiser ser modificado o sistema do voto obrigatório para o facultativo, não haverá problema. Então, repetindo, segunda cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal, periódico. E o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Terceira cláusula pétrea, direitos e garantias individuais. Quais sejam? Os direitos individuais referem-se justamente às normas dirigidas diretamente ao cidadão. Os direitos individuais tratam de direitos fundamentais da primeira geração, tais como direito à vida, à igualdade, à dignidade, à segurança, à honra, a liberdade e a propriedade. Então está aí a terceira cláusula pétrea, direitos e garantias individuais. Quarta cláusula pétrea, separação dos poderes do Estado. Pressupõe justamente independência e harmonia entre os três poderes, quais sejam executivo, legislativo e judiciário. Eu vou dar uma pincelada aqui que podem ocorrer funções atípicas dos poderes. Em princípio, não se pode instituir instâncias de controle de um poder sobre o outro que não esteja prevista pelo Constituinte originário. Ou seja, essa disposição, que seria a intervenção de um poder em outro, como ela está preceituada na própria Constituição Federal, não é considerada como violação ao disposto na referida cláusula pétrea. Então, por exemplo, o Legislativo pode julgar, né, no processo de impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade, por exemplo, né? Então estaria assumindo um papel de julgador, que em regra é do Judiciário. Por sua vez, o Executivo também legisla, não é? Através de medidas provisórias, quer dizer, invadindo aí legalmente, não é? O espaço do poder legislativo, bem como o poder judiciário edita as próprias normas regimentais, que não seria uma atividade jurisdicional, né? Então seria aí invadindo a questão de prerrogativa do Executivo. Definição e características. As cláusulas pétreas estão situadas no núcleo duro constitucional. Daí a nossa Constituição até ser definida recentemente pelo Dr. Alexandre de Moraes como super rígida, ultrapassando até o conceito de rígida, porque seria rígida se apenas envolvesse um processo legislativo mais sofisticado, mais rigoroso para alterar a Constituição, tal como é o processo para aprovação de emendas constitucionais, que tem que possuir 3/5 dos votos dos parlamentares nas duas casas legislativas, quais sejam a Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos de votação. Só que, além disso, além de enrijecer para que normas constitucionais
sejam modificadas, existe ainda, além disso, um núcleo duro constitucional, justamente constituído pelas cláusulas pétreas. Daí, na doutrina moderna, nossa Constituição Cidadã de 88 ser também considerada não só rígida, mas também super rígida. As cláusulas pétreas não podem ser modificadas, nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. Ela tem um sentido assim garantista, não é? E justamente o Poder Judiciário poderá, inclusive, declarar a nulidade de norma acrescida à Constituição que desrespeita a cláusula pétrea. Ou seja, mesmo que numa eventualidade, não é, o Congresso Nacional venha a aprovar uma norma com natureza de violação ou desrespeito aos preceitos das cláusulas pétreas, esse diploma legal será declarado nulo pelo Poder Judiciário, claro, depois da análise do seu cerne, do seu mérito. A finalidade das cláusulas pétreas protege o núcleo da Constituição, inclusive contra qualquer movimento, especialmente movimentos com forte clamor popular, não é? Onde os ânimos se assoberbam. Então, justamente blinda esse núcleo constitucional contra eventuais intempéries sociais. Justamente nesse sentido vem a definição que as cláusulas pétreas são normas que são basilares de uma Constituição. Elas perfazem o núcleo essencial do projeto. Então, venha protegê-las e impedir modificações inconstitucionais. Então, findamos aqui essa explicação um pouco contextualizada sobre as cláusulas pétreas. Um abraço a todos e ótimos estudos. E relembrando, para aqueles que quiserem o mapa mental, basta seguir as instruções abaixo para seguir o contato, ok? Um grande abraço.